Olá, eu me chamo Ana Catarina do Carmo Silva Teles e eu vou estar dando continuidade à resolução da atividade realizada em dupla. E a questão 3, ela tem na proposta que diz assinale V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo. A primeira afirmativa diz: a pressão de vapor de um líquido aumenta quando adicionamos um solútil não volátil. Bom, essa afirmação ela é falsa, porque quando a gente adiciona um soluto não volátil, a pressão do vapor ela diminui. Então, isso tem até o nome, né? Que ele é chamado de efeito tonoscópico, ou seja, essa primeira afirmativa ela já é falsa. Falsa. A segunda afirmativa diz: a temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio a 0,25 mol por litro é menor do que a da água pura. Falso também. Na realidade, quando a temperatura de ebulição de uma solução do cloreto de sódio, né, a 0,25 mol por litro, ela é maior do que da água pura, porque, por exemplo, vou citar um exemplo. Se você colocar uma certa quantidade de água e ela iniciar o processo de ebulição e logo em seguida você adicionar o sal, você vai ver que vai parar. Então, quando ocorre essa mistura, a tendência é que a temperatura de ebulição da solução de cloreto de sódio ela é maior do que a da água. Ela vai precisar de mais temperatura para que essa mistura ela consiga iniciar o processo de ebulição. Então, logo, essa alternativa também é falsa. A terceira afirmação diz que a temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio a 0,50 mol por litro é o quádruplo de uma solução de sacarose a 2 mol por litro. Bom, essa alternativa aqui eu não tenho uma resposta como eu posso dizer, com uma eterna certeza, mas eu acredito que também seja falsa. Isso porque eu já fiz alguns experimentos e vi que a solução do cloreto de sódio de 0,50 mol não é o quádruplo da solução da sacarose. A da sacarose demora bem mais para iniciar o processo de ebulição. Então, também, na minha percepção, é falsa, não é verdadeira. A quarta afirmação diz: os alimentos cozinham mais rápido em água pura, porque ela entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que a água de uma solução aquosa de sal. Também é falso. A temperatura de cozimento ela vai depender exclusivamente da temperatura em que ela está sendo preparada, tá bom? Quando a gente adiciona o sal à água, a temperatura de ebulição ela vai aumentar, como já dito anteriormente, quando você pode fazer o teste colocando somente a água, vai iniciar o processo de ebulição, e logo em seguida você pode colocar o sal, vai parar o processo, e para essa solução iniciar o processo de ebulição vai precisar de mais temperatura, ou seja, vai requerer um pouco mais de tempo. Então, significa que essa solução ela vai ficar mais quente do que se fosse apenas com água. Então, com isso, o tempo do cozimento do alimento vai diminuir. Então, essa alternativa também é falsa. Essa aqui é o gabarito da questão 3. Continuando, a questão 4 ela tem a seguinte pergunta. Um recipiente contém um gás AP de 1,5 atm, o volume de 90 litros e a temperatura de 25 graus Celsius. Em seguida, sofre transformação a pressão constante, obtendo-se um estado intermediário. Esse sofre a transformação a temperatura constante, obtendo-se no final o P2 de 3 atm, o volume 2 de 65,5 litros e a temperatura 2 de 15 graus Celsius. Sabendo disso, responda. Aqui nós temos a letra A e B. Vamos começar com a letra A. Quais as condições do estágio intermediário? Então, para isso, a gente vai precisar fazer um pequeno cálculo. Eu vou pegar aqui uma outra folha para que a gente consiga
resolver. Para a gente começar a resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o tipo de transformação que está acontecendo. Na introdução da atividade, né? Já na primeira linha, ela já diz que, na pergunta, dá uma dica, né? Que é uma transformação de pressão constante. Logo, a pressão constante, com a pressão constante, é uma transformação isobárica. Ops, só ajeitar aqui. Isobárica. O que caracteriza por manter uma pressão constante e o volume e a temperatura ela pode variar, aumentar ou diminuir proporcionalmente. O segundo ponto que a gente tem que fazer é identificar qual das variáveis na fórmula da questão do estado intermediário se encaixa. No caso, a gente vai pegar todos os dados apresentados na pergunta e colocar aqui, que eu já coloquei, né, para economizar tempo, se é assim que a gente pode dizer. E a gente vai preencher. Bom, vamos pegar aqui novamente. No início, ele já dá os primeiros dados, que a gente vai começar por preencher ele, ó. O P1, que é de 1,5 atm. O volume, que é de 90 litros. E a temperatura, que é de 25 graus Celsius. Só que a gente vai ter que passar ela para a temperatura de Kelvin. E para isso, a gente só precisa somar o 25 com 273 e que a gente vai ter o valor da temperatura em Kelvin, ou seja, esse valor aqui, fazendo essa somatória, vai dar de 298 Kelvin. O final, que são os dados que eles apresentam já no final, que é o P2, que vai ficar 3 atm. O volume, que vai ser de 65,5 litros. E a temperatura de 15 graus Celsius. Mas assim como no anterior, a gente vai ter que pegar o Celsius e passar para Kelvin. E fazendo a somatória vai dar 288 Kelvin. Aqui vai ser o nosso ponto de intermediação. Então, a gente vai colocar aqui como base eu coloquei aqui o P1, PI, VI e TI. E a gente vai utilizar ele como se fosse uma base. O T1 aqui vai ser 1 atm. A gente vai começar a encontrar em questão do intermediário, nós vamos começar pelo volume. Então, eu já vou começar aqui colocando um X, que a gente vai identificar ele. E a temperatura aí vai ser o ponto do Kelvin, que é de 313. Para a gente encontrar o volume, já tendo essas informações acima, a gente vai precisar dessa fórmula, que vai ser a pressão multiplicado pelo volume dividido pela temperatura. E do outro lado também fazendo a mesma coisa, que vai ser igual a pressão multiplicado pelo volume dividido pela sua temperatura. Então, a gente vai pegar os dados que nós temos aqui em cima e trocar esse valor. Só que vale destacar novamente, a gente está atrás do estado intermediário. Então, para isso, a gente vai fazer a troca. Vai começar aqui a gente vai começar pelo volume. Vou só repetir aqui essa fórmula, que vai ser o P multiplicado pelo volume dividido pela temperatura, que também vai ser igual a pressão multiplicado pelo volume dividido por temperatura. A gente vai pegar os dados daqui de cima, o primeiro, que vai ser a pressão, que é de 1,5 atm. Eu não vou colocar aqui em questão do que é, mas eu já estou repetindo. O volume, que é de 90 litros, dividido pela sua temperatura. Só que a gente vai colocar esse valor aqui em Kelvin, que é de 298. Igual, destacar que nós estamos atrás do intermediário, então vai ser esse nosso ponto aqui, tá bom? Vai colocar com a pressão dele, que é 1, multiplicado
por x, porque a gente está procurando o intermediário do volume, dividido pela sua temperatura, que vai ser o Kelvin 313. A gente vai fazer primeiro essa equação aqui. Essa equaçãozinha aqui, você vai pegar o 1,5, multiplicar por 90 e dividir por 298. Eu já vou colocar aqui somente o resultado dele, que vai ser igual a 0,45, 320, 134. Igual, você vai fazer novamente essa equação aqui, que ela vai resultar em 0,00319, 4 e tudo. Pegando esses resultados, a gente vai pegar o 0,45 e dividir por 0,031. Só que a gente vai fazer essa divisão pelo número inteiro, certo? Então, vou só colocar aqui, passar para cá, dividindo. 1,0031 94 888. Fazendo essa divisão, ela vai resultar em 141,7 litros. Esse aqui é o nosso primeiro intermediário, o intermediário do volume. Feito do volume, a gente vai já passar para o da pressão. Vou só trocar aqui. Nós vamos repetir aquela fórmula. É a melhor maneira para a gente seguir ela, para a gente seguir guiando. Nós vamos repetir os dados da primeira informação. O 1,5 atm, 90 litros e 298 Kelvin. Porém, aqui já vai ter uma diferença. Lá no outro a gente estava procurando o volume, nesse aqui a gente já quer saber o valor da pressão. Então, vai ficar o X multiplicado pelo volume que a gente descobriu no anterior, que é de 141,7, dividido pela temperatura de 313 Kelvin. Esse resultado aqui a gente já tem, que a gente calculou aqui, que é o 0,453020 e mais uns outros números. A gente vai repetir eles. Igual, fazer essa equaçãozinha aqui. Pode jogar tudo na calculadora, que ela vai resultar nisso aqui. Você vai pegar o 141,7 dividido por 313. Isso aqui ele vai resultar em 0,45 de 7,15. Feito isso, para a gente descobrir a pressão dela, a gente vai pegar esse valor que nós encontramos e dividir sobre os 0,45, 30, 20, 134. Depois disso, pegar esses valores e jogar na calculadora mesmo e dividir, que vai resultar em aproximadamente, tá? Vou até colocar aqui, 0,999,327. A gente pode colocar esse valor ou arredondar ele. Como já está em 0,999,
A gente vai colocar aqui o resultado final é de 1 atm. Esse é o valor da pressão. Para finalizar, a gente precisa encontrar o intermediário da temperatura. Vou repetir novamente a fórmula. Pegar esses dados aqui, que é basicamente o mesmo, tá bom? Vou colocar aqui 1,5 multiplicado por 90 dividido por 298 Kelvin. A gente já tem o valor da pressão e do volume, só falta da temperatura. A gente vai colocar como 1 atm do arredondamento, multiplicado pelo volume, que é de 141,7, dividido por x, que é a nossa temperatura que a gente está querendo descobrir. Esse resultado nós já sabemos, que é de 0,45, 30, 20, 134. Fazendo isso aqui, multiplicando 1 vezes 141,7, que vai dar 141,7. Feito isso, para a gente descobrir o valor da temperatura, a gente vai colocar o x, 141,7, dividido por esse valor, que é de 0,45, 30, 20, 134. Jogando esse valor aqui na calculadora, ele vai resultar em 312,78 Kelvin. Só que a gente vai pegar esse valor aqui e passar ele para Celsius. Para a gente fazer esse passar de Kelvin para Celsius, é só pegar esse valor de 312,78 e subtrair por 273. Então, vai ficar 312,78 menos 273. Isso aqui vai resultar em aproximadamente 39,64 graus Celsius. Então, essa aqui é a letra A. Então, colocando aqui, eu vou só uma questão para a gente resumir. Vai ficar da seguinte maneira.